Vamos falar sobre a Ásia Central. Os países que compõem a Ásia Central são Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Cazaquistão. A população da Ásia Central é de mais ou menos 6 milhões de habitantes e ocupa a área de 4 milhões de quilômetros quadrados. Essa região da Ásia apresenta clima seco e semiárido, vegetação de estepes e áreas desérticas. A economia da Ásia Central está ligada ao setor primário da economia, com a agropecuária ocupando um espaço muito importante. O relevo da Ásia Central é basicamente planícies e planaltos. E perto da fronteira entre o Oriente Médio, há a presença de algumas montanhas. Na Ásia Central há uma grande presença de muçulmanos. Há alguns pontos turísticos da Ásia Central. O primeiro é Ashgabat. Ele fica no Turcomenistão, e essa palavra significa cidade do amor. O segundo é o Darvas. Ele também fica no Turcomenistão. Ele é conhecido também como Porta para o Inferno. Não é difícil entender porque tem esse nome, já que dentro dessa cratera existe um fogo que não para de queimar desde 1971. O terceiro é Astana, que fica no Cazaquistão. É uma cidade que tem se desenvolvido muito rapidamente. O quarto é Lagos Kosai, que também fica no Cazaquistão. Ele é um enorme conjunto de lagos, cercados por paisagens espetaculares. Hidrografia da Ásia Central. Mar Aral. O Mar Aral foi um lago de água salgada. O desaparecimento do Mar Aral na Ásia, uma das piores coisas que aconteceu na Ásia, provocadas pelo homem no mundo. Então o homem acabou causando isso e transformando um dos maiores lagos do mundo em um deserto. Extremo Oriente. No Extremo Oriente fica 5 países que são China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Taiwan. Algumas vezes são consideradas partes do Extremo Oriente a Mongólia e o Vietnã, bem como algumas sub-regiões asiáticas da Rússia. O seu clima é subtropical e temperado. Portanto, as florestas também são subtropicais e temperadas, com exceção do oeste da China, que apresenta clima frio de montanha e vegetação xerófila e de estepes. Os principais rios de sua hidrografia é o Rio Azul ou Yangtze. Sua extensão é de 6.300 km, já sua bacia é de 1.900.000 km². Ele percorre todo o território chinês. E o Rio Amarelo, conhecido como também o Yangtze, o segundo maior da China, onde ele se iniciou o processo de expansão. Ele mede 5.464 km e tem uma bacia de 752.000 km². As religiões que ficam no Extremo Oriente são hinduísmo, budismo, taoísmo, o confucionismo e o shintoísmo. Olá, e eu vou falar sobre o Extremo Oriente também. E como Samuel disse,
O Rio Azul é um dos principais rios da hidrografia chinesa, porque sua importância é na energia hidrelétrica do povo asiático. Ligado a ele, há várias usinas, uma delas está junto ao rio e é uma das maiores do mundo, a Três Gargantas. Ela pode prever acidentes que obviamente fariam muitas enchentes e causariam grandes transtornos. Ela também controla o transporte fluvial para que esteja tudo de acordo com a viagem e esteja em um bom funcionamento, evitando acidentes que ocorreriam no percurso. O Rio Azul também é utilizado em meios de transporte, tanto da população extensa da China quanto comercialmente, além de ser um rio beneficente na agricultura, pois é usado nas criações de trigo, arroz, algodão e outros. A China é um país bem agricultor. Presente na hidrografia da China há o Rio Amarelo, que possui esse nome por grandes quantidades de iodo, um minério, tornando o rio amarelo com bastante lama. O rio também é importante na questão agrícola, fluvial e elétrica, da mesma forma que o Rio Azul. O resultado deste uso excessivo foi a seca do rio, porém, mesmo sendo usado por agricultores, seu estado é precário, pois há muita poluição por esgotos. E agora eu vou falar um pouco sobre as atividades econômicas do Extremo Oriente, cujo possui a China e o Japão como duas potências mundiais, a China sendo a segunda e o Japão a terceira. A China é responsável por indústrias mais agrícolas e minerais, como irrigação de algodão e arroz ou extração de petróleo, mas como mão de obra. Por este motivo, causa-se tanta precariedade em relação a recursos naturais. A China acaba tornando-se cada vez mais um país capitalista, ainda pela quantidade enorme de pessoas. O Japão é mais concentrado em tecnologia juntamente com a Coreia do Sul. Ambos são países avançados tecnologicamente e muito modernos. Por último, vou falar um pouco sobre os pontos turísticos do Extremo Oriente, mas a principal atração é a Muralha da China com seus 21.190 quilômetros, 8 metros de altura e 4 metros de largura. Por ser uma das maravilhas do mundo, praticamente histórica e gigante, atrai turistas de todos os lugares do mundo. Seul, Coreia, também é uma atração turística para as pessoas de fora, pois apresenta modernidade, além de muitas pessoas possuírem interesse e gosto pela cultura coreana, principalmente por artistas populares que vivem e trabalham por lá. Há também o Monte Fuji no Japão. Existe há 100 mil anos. É um vulcão estatizado, ou seja, inativo, que fica na ilha de Honshu. O Monte Fuji, para algumas religiões, como o budismo, acredita-se que é a passagem para um novo mundo. O Monte Fuji é bastante usado para acampamentos, turismo, caminhadas e atividades ao ar livre em geral. Taichung localiza-se em Taiwan. É um local turístico que encontra-se grande parte de comércios, uns mais tradicionais que outros, ao mesmo tempo que muito modernos. Há bastante restaurantes, mercadorias e museus. É uma cidade bem avançada tecnologicamente. E por fim, ao Grande Buda, localizado em Hong Kong. Ele indica a religião do budaísmo e como o seu povo é próximo a ela. Dentro da escultura há um museu valorizando monges chineses e pinturas sobre os mesmos.